Bom dia, Maikiele. Espero que tudo esteja bem com você, que você esteja gozando de saúde perfeita e que a sua esperança de dias melhores também esteja bem avivada, porque é de esperança que a gente precisa. E o que nós vamos tratar hoje, a Revolução Gloriosa, ela também apontava para esperanças de dias melhores, de mais ordem, de mais liberdade e atenção à lei num país muito distante do nosso, a Inglaterra. A nossa aula hoje é sobre a Revolução Gloriosa, disciplina de História, e como você sabe, eu sou o professor Ari Tebas de Freitas. Estamos em agosto de 2020. Vamos ao próximo slide. O que é revolução? Nós estamos falando de uma revolução que aconteceu na Inglaterra, há muito tempo longe de nós. E a palavra revolução é uma palavra com grandes e profundos significados. Em si mesmo, ela traz consigo uma força, algo que pode transformar a maneira de se encarar a vida, de se resolver as coisas. São mudanças radicais. Revolução quer dizer profundas mudanças em alguma área da vida. E nesse caso, a revolução não é algo que acontece de hoje para amanhã, mas é o resultado de um processo que vem se movimentando ao longo dos anos, dos dias, dos meses, na vida de alguém ou na vida de um povo, como é o caso da Revolução Gloriosa, algo que aconteceu na Inglaterra. Então, houve uma mudança total de se governar aquele país. E isto é que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Então, a revolução pode acontecer na área econômica, na área política, educacional, na área social, no espaço religioso. Em quaisquer espaços pode acontecer uma revolução que muda completamente a maneira de se fazer as coisas e de se viver a vida. Continuando sobre a Revolução Gloriosa, você tem aí ao lado a imagem deste homem. Ele foi o rei da Inglaterra quando aconteceu o primeiro movimento de revolução, que foi, na época dele, entre 1642 a 1649. Por causa da atitude dele para com o parlamento inglês, aconteceu uma guerra civil naquele país, que veio trazer mortes, como sempre acontece com as guerras, mortes, tristezas, dores. Todo conflito traz consigo consequências dolorosas para os que participam dele. Então, este movimento lá no passado, chamado Revolução Puritana ou também Revolução Burguesa na Inglaterra, é que vai, mais tarde, dar como resultado a Revolução Gloriosa, porque ela vai conseguir concretizar aquilo que os revolucionários dos anos passados, 1642 a 1649, buscavam. Então, com a Revolução Gloriosa, o absolutismo na Inglaterra teve fim. Então, a Revolução Puritana, ela não foi feita com a mesma harmonia e paz que houve na Revolução Gloriosa. Porque a Revolução Puritana, ela foi feita no meio de guerras. É uma guerra civil, ou seja, compatriotas, partidários do rei, apoiavam o rei. Partidários contrários ao rei, mas
favoráveis ao parlamento, apoiavam o parlamento inglês. E isto levou ao conflito que durou aí 7 anos, como resultado trouxe mortes para muitas famílias, muitas mulheres ficaram viúvas, muitas mães ficaram sem seus filhos, e o rei Carlos I perdeu a guerra, o seu exército foi derrotado pelo exército do parlamento, Carlos I foi julgado e pela primeira vez na Inglaterra um rei foi decapitado, foi deposto do seu trono e foi decapitado. Então, observa a imagem ali mostrada do rei Carlos I, é uma pintura feita por um artista holandês, e essa pintura mostra um homem de bom aspecto, bem vestido, mas um olhar seguro, e pode-se perceber até mesmo no olhar dele que há certo orgulho, uma certa arrogância, porque afinal de contas, ele como rei absolutista, ele se considerava privilegiado, inclusive com direito de governar dado pelo próprio Deus. Era o chamado direito divino dos reis. Então, este rei arrogante acabou perdendo a batalha, perdeu a vida, perdeu a cabeça, e as coisas continuaram em busca de dias melhores para o reino da Inglaterra. O que era o absolutismo? E por que havia tanta oposição ao mesmo na Inglaterra? No absolutismo, todo poder, toda autoridade, toda competência para tomar decisões, resoluções a respeito da vida de todos os súditos e de todo o país, esta responsabilidade, este poder está centralizado totalmente na pessoa do monarca, o qual decidirá tudo de acordo com a sua própria vontade. Ele não precisa ouvir ninguém mais. O rei Luís XIV, que foi rei da França e que é o maior exemplo, o maior expoente do absolutismo europeu, ele escreveu estas palavras em suas memórias a respeito do poder absoluto dos reis. Presta atenção. Todo o poder, toda a autoridade estão nas mãos do rei, e não pode haver outra no reino que aquela estabelecida por ele. Ou seja, discordou do rei, é perigoso. Ele continua. A sua vontade, isto é, a vontade de Deus, é que todo aquele que nasceu súdito obedeça sem discernimento. E obedeça a quem? Ao próprio rei, como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. E ele ainda continua. Somente a cabeça tem competência para deliberar e resolver todas as funções, para resolver tudo. E todas as funções dos outros membros consistem apenas em executar as ordens que a cabeça lhes designar. Ou seja, num reino onde se impera o absolutismo, não existe vontade pessoal, não existe liberdade individual, não existe o indivíduo. É tudo por atacado. E sobrevive quem se encaixa nisso e não contesta a autoridade do rei. Na Inglaterra, entretanto, o rei, embora absolutista, com governos absolutos, principalmente lá atrás com Henrique VIII, que foi rei absolutista, na Inglaterra, portanto, os reis tinham seus poderes um pouco limitados pelo parlamento, que algumas vezes na história da Inglaterra foi deixado de lado por alguns de seus monarcas. Jaime I, Carlos I
Este, inclusive, passou um bom tempo governando sem sequer consultar o parlamento. Carlos II e Jaime II também. Eles foram reis absolutistas e muitas vezes deixaram de ouvir o parlamento. E o que essa atitude gerava? Essa atitude gerava conflitos entre o rei e o parlamento, como aquele que levou Carlos I à morte durante a Guerra Civil de 1642 a 1649. Mas o final mesmo do absolutismo monárquico na Inglaterra aconteceu com a Revolução Gloriosa, que por sua vez estabeleceu e vigora até hoje naquele país a monarquia parlamentar. Ao lado, uma imagem bonita, você vê o Palácio de Westminster, Parlamento da Inglaterra, é a sede do Parlamento da Inglaterra e fica na sua capital, Londres. E o que é o Parlamento? O Parlamento é uma assembleia de autoridades representativas. São autoridades que representam interesses outros de grupos ou de classes e não apenas os interesses do rei, mas os interesses de classe e aquilo que é do interesse geral do reino. É como se fosse, aqui no Brasil, o Senado e a Câmara Federal. Então, aqui no Brasil, quando o Senado e Câmara se reúnem, nós temos o Congresso Nacional, de onde emana as leis federais, a aprovação da Constituição, o impeachment de um presidente ou de alguma outra autoridade do mais alto poder. Então, no parlamento inglês, há duas casas ou duas câmaras, chamada a Câmara Alta, que é a Câmara dos Lordes, representantes da nobreza e altas autoridades da Igreja Anglicana fazem parte da Câmara dos Lordes. E isto é hereditário. E tem também a Câmara dos Comuns, que são representantes eleitos da pequena nobreza e da burguesia, composta por comerciantes, empresários e outros. Em ambas as casas do parlamento inglês, somente participavam pessoas que possuíam um determinado patrimônio e pessoas que eram alfabetizadas. Ou seja, pobres e analfabetos estavam de fora. Talvez por isso também, naquele país, hoje a escolaridade é bem elevada. Mas no passado, os pobres não tinham acesso à educação. No processo de mudanças, que começou com a Guerra Civil Inglesa, os reis ingleses não gostavam muito de dar ouvidos ao parlamento. Esta atitude é que, inclusive, promoveram revoltas que levaram um rei a perder a própria cabeça depois de ser deposto, porque ele perdeu a guerra. Estamos falando de Carlos I, Carlos II, aliás, Carlos I que perdeu a cabeça, e quem foi deposto foi Jaime II. Isso aconteceu em 1688, 1689. E isto mudou para sempre a forma de administração política do Reino da Inglaterra e também do Reino Unido. Uma vitória, antes mesmo de acontecer a Revolução Gloriosa, o parlamento obteve uma vitória fantástica e que serve, inclusive, para todos os países democráticos, pelo menos. Estamos falando da lei do habeas corpus.
Esta lei, ela foi aprovada em 1679, quando estava no trono o rei Carlos II. Esta lei, ela é importante, ela trouxe uma mudança fantástica na vida das pessoas, porque por esta lei, o rei, ele não podia mais mandar, como antigamente, prender alguém conforme a sua própria vontade. Pelo contrário, esta lei garantia à pessoa o direito de ampla defesa e a protegia também da arbitrariedade do rei ou, como hoje, da arbitrariedade do Estado. Esta é a lei do habeas corpus. Então, antes o rei mandava prender qualquer desafeto, pessoa com quem ele não gostava, ele fazia oposição, ele mandava prender e às vezes até mesmo matar. E ficava por isso mesmo. Com esta lei, não. Uma pessoa só pode ser condenada depois de julgada, de processada, de acordo com a lei ou as leis do país. Jaime II e a Revolução Gloriosa. Foi na época de Jaime II que se deflagrou a Revolução chamada Gloriosa. E por que gloriosa? Porque não houve derramamento de sangue, não houve conflito, não houve guerra civil. Com a morte de Carlos II em 1685, subiu ao trono seu irmão Jaime, que recebeu este nome, Jaime II. E por que ele subiu ao trono em lugar de seu irmão? Porque Carlos I morreu sem deixar herdeiros. Ele não tinha herdeiros. E Carlos também quis assim, e Jaime também quis restabelecer, implantar novamente na Inglaterra o catolicismo. Mas isto era algo fora de cogitação, tanto para muitos membros do parlamento, quanto para uma grande parcela do povo inglês. Porque naquele país, desde a época de Henrique VIII, que reinou sobre a Inglaterra entre 1509 e 1547, já houve uma ruptura com o Papa, com a Igreja Católica, e ficou então criada por Henrique VIII a Igreja Nacional da Inglaterra, chamada a Igreja Anglicana. Portanto, o parlamento tomou uma atitude contra o posicionamento do rei Jaime II, porque este queria implantar o catolicismo e submeter a Inglaterra ao papado romano. Mas isto eles não aceitavam de modo nenhum, porque aí esta era uma parte inegociável de quaisquer atitudes da parte do parlamento com o rei. Então, como o rei insistiu nisso, os parlamentares procuraram um outro caminho para que essas coisas não acontecessem. Aí do lado, esta imagem também grandiosa, cheia de luxo, bem feita, está a imagem do rei Jaime II. Guilherme de Orange, o rei da Revolução Gloriosa, 1688-1689. Em desacordo, portanto, com o rei Jaime II, o parlamento inglês entrou em acordo, na verdade, pode-se dizer, fez uma conspiração com o príncipe Guilherme de Orange, que era, naquela época, o governante da Holanda e também casado com Maria, filha do próprio Jaime II.
Qual era o acordo? Que Guilherme entrasse na Inglaterra e defendesse o parlamento contra a atitude do rei Jaime II. E havia uma vantagem para o parlamento, que muitos ali já advogavam a teologia calvinista, a liberdade, o protestantismo. A Inglaterra era oficialmente protestante, com a sua igreja anglicana, e Jaime de Orange era um protestante convicto. E o que aconteceu? Jaime, ou Guilherme, melhor dizendo, Guilherme de Orange aceitou o acordo com o parlamento inglês, entrou na Inglaterra em 1688 e o exército do rei inglês desistiu de lutar e o rei Jaime II aproveitou a ocasião e fugiu para a França sem oferecer nenhuma resistência à invasão de Guilherme de Orange. Então Guilherme de Orange era holandês, mas era filho de uma princesa inglesa. Portanto, no seu sangue, nas suas veias, também estava presente o sangue inglês. E a sua esposa era uma princesa inglesa, como dito antes, filha do rei Jaime II. E ela também era protestante. E isto agradou, fez um casamento perfeito entre o parlamento, Guilherme de Orange e a sua esposa. Essa imagem mostra Guilherme de Orange. A Revolução Gloriosa e a Declaração de Direitos. Sem guerra civil, sem derramamento de sangue, sem sofrimentos, sem dores, sem divisão no país, assim foi que sucedeu a Revolução, que colocou definitivamente fim ao absolutismo na Inglaterra. Os Guilherme de Orange aceitou as reivindicações do parlamento e assinou, juntamente com Maria, a Declaração de Direitos que fora redigida pelo parlamento. De acordo com esta declaração, o novo rei da Inglaterra seria Guilherme. E ele seria o rei. Todavia, as decisões de governo, quem as tomaria seria o parlamento. Porque sem o parlamento, o rei nada podia fazer. Sem aprovação do parlamento, qualquer decisão, inclusive a do rei, seria considerada ilegal. Ou seja, acima da lei não estava ninguém, nem o monarca, nem o parlamento. E assim, com o título de Guilherme III, o príncipe holandês passou a ser o rei da Inglaterra em conjunto com sua esposa Maria, isso a partir de 1689, e governou até a sua morte, isto é, de Guilherme, em 1702, quando ele contava apenas 52 anos de idade. Apesar de todo o avanço que as revoluções, os conflitos trouxeram para a nação inglesa, podemos dizer que nem todo o povo foi beneficiado, porque os pobres, os despossuídos, aqueles que não tinham patrimônio, ficaram de fora, porque somente os detentores de uma determinada renda ou de patrimônio, esse é que podiam participar do parlamento e terem as vantagens, como quase sempre acontece. Então, com o rei, no acordo com o parlamento, ficou assegurado que no trono inglês, a partir daquele momento, somente se assentaria monarca protestante, isto é, da Igreja Anglicana,
porque esta é a Igreja Nacional, a Igreja Oficial da Inglaterra. A Declaração de Direitos também limitava de maneira muito acentuada os poderes do rei, pois esse não podia impedir que as leis aprovadas pelo parlamento entrassem em vigor. Não podia estabelecer impostos, tinha que garantir a liberdade de expressão, sobretudo dos parlamentares, não podia convocar o exército, pois para todas essas medidas ele tinha sempre que contar com a aprovação do parlamento, que ainda tinha prerrogativa de escolher o primeiro-ministro britânico, que na verdade, na prática, é a autoridade que exerce o verdadeiro governo do reino. Sem aprovação do parlamento inglês, o rei da Inglaterra, na prática, muito pouco podia fazer. Era bastante uma figura acentuadamente decorativa. Isto definitivamente colocou fim ao absolutismo na Inglaterra. E é assim que funciona aquele país até os dias atuais. Ou seja, ali existe uma monarquia parlamentar. O governo é através do parlamento na pessoa do primeiro-ministro. O rei, ou atualmente a rainha Elizabeth, é o chefe ou a chefe do Estado e também a chefe e cabeça da Igreja Anglicana. Resultados práticos da Revolução Gloriosa. As implicações. Primeiro, colocou fim ao feudalismo na Inglaterra e, como afirmamos também, fim ao absolutismo. Com o fim do feudalismo, isto abriu o caminho para que os investimentos da burguesia e da nobreza, dos ricos proprietários de terras, membros da alta nobreza, pessoas da aristocracia e também favorecer essas pessoas no investimento que elas puderam fazer. E deu, ao mesmo tempo, impulsos à economia, algo que os burgueses lutaram muito para conseguir, e isso fez com que se fortalecesse a economia, o que deu como resultado mais tarde foi o grande processo da Revolução Industrial, o que fez da Inglaterra uma grande potência mundial e, por muito tempo, o país mais capitalista da Terra. Segundo, a terra na Inglaterra passou a ser um bem, um capital, uma mercadoria de grande valor monetário, uma propriedade privada, no sentido de que isto agora rende dinheiro, isto tem valor de mercado. Então, principalmente para os grandes fazendeiros, os grandes proprietários de terra, isto foi uma maravilha. E os pequenos proprietários, os camponeses, tiveram suas vidas completamente mudadas com o resultado da Revolução Gloriosa. Por quê? Porque os grandes proprietários acabaram prejudicando-os, e esses pequenos proprietários, e sobretudo os camponeses, se viram obrigados a abandonar a vida rural, a vida no campo, foram morar nas cidades, onde havia havia oferta de emprego, e eles foram contratados como mão de obra barata para a indústria nascente e florescente naquele país. Quarto, como Guilherme de Orange e Maria, sua esposa, se tornaram os novos monarcas da Inglaterra, conforme decisão do parlamento, o povo inglês se viu também bastante valorizado e com poder, porque o parlamento era a assembleia que reunia os seus representantes e eles apresentavam
ou representavam, expressavam, pelo menos na teoria, a vontade popular, a vontade dos governados. Então, o povo se viu assim, nós também fazemos parte do poder. Quinto, a liberdade de cultos e a tolerância religiosa também foi colocada em prática naquele país, porque embora a igreja anglicana fosse a igreja oficial e nacional do povo inglês, permitiu-se, de acordo com a lei o ato de tolerância, permitiu-se que outras manifestações religiosas, sobretudo protestantes, ou exclusivamente protestantes, se manifestassem, tivessem seus cultos, suas reuniões, suas liturgias, a maneira de administrar a sua própria vida eclesiástica. Então, o ato de tolerância foi assinado em 1689. Ou seja, a partir desse ato, não era mais obrigatório que uma pessoa do reino da Inglaterra tivesse que ser compulsoriamente anglicana, podia praticar outros credos. Essa tolerância, todavia, não foi estendida para a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela ficou de fora, porque a Inglaterra não queria mais que a Igreja Católica Romana tivesse ingerência no seu território. O sexto resultado, a Inglaterra ficou firmada para o resto da história como a nação protestante, porque ninguém poderia assentar-se no trono inglês salvo se fosse membro da Igreja Anglicana, porque na Inglaterra o chefe da Igreja Anglicana é o rei ou a rainha. Atualmente é a rainha. Agora, você terá que fazer, como sua responsabilidade, atividades sobre a Revolução Gloriosa. Então, com fundamento na exigência de que o rei da Inglaterra fosse protestante, explique como os conflitos religiosos contribuíram para que acontecesse a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Pesquise na internet e escreva algo sobre o significado do voto censitário. Terceiro, sendo Guilherme de Orange holandês, como podemos explicar o fato dele haver sido escolhido para ser o rei da Inglaterra em lugar de Jaime II, que era inglês e reinava por direito de hereditariedade? Quarto, abre aspas, atualmente, quando se quer dizer que alguém que ocupa determinado cargo, mas não manda de fato, fecha-se aspas, costuma-se dizer, ele é como a rainha da Inglaterra. O que essa expressão significa? Quinta e última atividade. A Inglaterra é um país que, junto com outros 4, formam o Reino Unido. Procure na internet os nomes dos países que formam o Reino Unido. Boa tarde, boa sorte, bom dia para você.